mulherada bonita. Mas tem umas mulheres bonitas, não tem? Faz mais, pose, pra tirar foto. Vai correndo lá, pra poder eu te ver. Sim. Agora dança. Vem aqui, fala alguma coisa, vem. Aí ela vem falar alguma coisa. Com a sua voz, Sônia, por exemplo. Vai pra trás. Fala mais. Você quer vir aqui? Na plaza por fora. Eu te quero muito, Sônia. Muito. Tchau. Beijo. Manda beijo.